E muito boa tarde, você acompanha agora o nosso boletim legislativo com as principais notícias que marcaram a Câmara e a nossa cidade. E vamos abrir o jornal de hoje falando das sessões aqui da Câmara. Pois é, os vereadores se reuniram para mais uma sessão durante a tarde da terça-feira. E agora você acompanha quais foram os destaques em plenário. Lembrando que, seguindo o rito do dia, os parlamentares apreciaram uma série de documentos e debateram assuntos de interesse público em plenário. Durante a 66ª sessão do ano, os parlamentares apreciaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e moções. Desses pedidos estavam solicitações realizadas pelos parlamentares à Prefeitura para que o município realize serviços de manutenção pública na cidade, como podas de árvores, troca de lâmpadas, limpeza pública, tapa-buraco e ronda policial em alguns bairros. Já durante o pinga-fogo, momento em que os parlamentares debatem assuntos de interesse público no plenário, os principais temas abordados foram a fiscalização, saúde, esporte, educação, assistência social, regularização fundiária e o cenário político pré-segundo turno das eleições. O vereador Marcelo Garcia apresentou aos vereadores o projeto Social Lucas, realizado pela Igreja do Evangelho Quadrangular, que oferece atendimentos itinerantes odontológicos e de saúde para pessoas de comunidades carentes. Ainda no assunto da saúde, a vereadora Dulce Rita reforçou a importância de garantir o acesso às consultas médicas nas unidades básicas de saúde. O depoimento de um morador foi apresentado em plenário. O vereador Lino Bispo abordou o anúncio sobre a municipalização de algumas escolas de ensino fundamental em São José dos Campos e defendeu que este era um pedido da população. A municipalização também foi abordada na fala da vereadora Juliana Fraga. A parlamentar levantou dúvida de professores da rede estadual sobre os impactos deste processo na carreira dos profissionais da rede de ensino do estado. A questão de bairros irregulares foi retratada pelo vereador Robertinho da Padaria, presidente da Câmara. Ele discutiu o processo de regularização dos bairros Canindu 1 e 2, região norte de São José. Robertinho também comentou sobre ameaças que recebeu de um morador que reivindica a regularização desses bairros. Rogério, da Acasem, abordou a importância da solidariedade e do voluntariado que foram representados em uma festa realizada pela Acasem. O vereador aproveitou a ocasião para destacar o papel de todos os voluntários e incentivar a população a lutar por uma causa social. Sobre o esporte, o vereador Petiti destacou a importância do Campeonato Paulista de Hóquei Indoor e São José dos Campos foi campeão em 4 categorias. Ainda no tema do esporte, o vereador Marcão comentou sobre a importância de apoiar os atletas da cidade de diversas modalidades e parabenizou o desempenho de São José em campeonatos. A vereadora Amélia foi à tribuna para destacar a conquista da democracia, do direito ao voto e da liberdade de imprensa e fez uma alusão ao período eleitoral brasileiro. Já a polarização das eleições foi o assunto levantado pelo vereador Dr. José Cláudio, que apresentou vídeos em plenário. Ainda durante a sessão, os vereadores receberam uma comissão de professores estaduais que comentaram sobre os impactos da municipalização de 17 escolas para a categoria. Entre as principais preocupações estão a insegurança na recolocação dos professores, perda de gratificações e benefícios e desempregos de profissionais contratados, a municipalização das vagas dos anos iniciais do ensino fundamental, segue o Plano Municipal de Educação. E a gente segue agora com o tema do mercado de trabalho. É hora da nossa agenda de serviços com as vagas de emprego disponíveis no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para acabador de mármore e granito, açougueiro, ajudante de padeiro, analista de TI, atendente de balcão, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de manutenção predial, auxiliar mecânico de refrigeração, chefe de cozinha, controlador de acesso,
coordenador de lanchonete fast food, corretor de imóveis, cozinheiro, eletricista, empregada doméstica, encanador industrial, estoquista, faxineira, ferramenteiro, mecânico diesel, motorista carreteiro, operador de telemarketing ativo, pasteleiro, pedreiro, porteiro, vendedor externo, vendedor interno e vendedora de calçados. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de operador de loja e operador de telemarketing ativo. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E para conseguir um emprego, nada melhor do que aprimorar o currículo, né? Então, para quem está em busca de capacitação, tá aí uma boa notícia. O Instituto Federal de São Paulo está com vagas abertas para cursos técnicos em São José dos Campos e também outras unidades aqui do Vale. Aqui para São José, são mais de 100 vagas nas áreas de eletrotécnica, mecânica e automação industrial. Quem vai trazer para a gente todos os detalhes dos cursos e como se inscrever é a repórter Daniela Rivas. Daniela, muito boa tarde, é com você. Oi, Guerra, tudo bem? Olha só que legal, o Instituto Federal de São Paulo está com vagas abertas para cursos técnicos em algumas cidades aqui do Vale do Paraíba, incluindo São José dos Campos. Somente aqui na cidade são 120 vagas para aqueles que já terminaram o ensino médio ou estão concluindo esta etapa. As inscrições podem ser feitas via site até o dia 23 de novembro. Lembrando que tem uma taxinha de R$20. Há cursos como técnico em eletrônica, técnico em mecânica e técnico em automação industrial. Para você saber mais informações e fazer a sua inscrição, é só acessar o site, que é o www.ifsp.edu.br. Lembrando que oportunidades para se qualificar são sempre boas, não é mesmo, Guerra? Voltamos com você no estúdio. Muito obrigado, Daniela, pelas informações. E falta menos de um mês para as provas do Enem e quem sonha com uma vaga em uma universidade pública agora está na reta final de preparação. Se você é um dos mais de 3 milhões de inscritos para fazer as provas, então eu chamo a sua atenção porque vamos apresentar algumas dicas para se dar bem no exame e também mostrar como é o trabalho de voluntários que podem ser fundamentais para ajudar nos estudos de quem não pode pagar por um cursinho particular. O Cauã tem 19 anos e quer fazer medicina. É um aluno dedicado, atencioso nas aulas e está estudando horas todos os dias. Ele faz parte dos mais de 10 mil alunos inscritos no Enem 2022 em São José dos Campos. E a rotina é intensa desde o início do ano. A gente sempre tem que, no começo do ano, já começar a pesquisar e ir atrás e sempre fazendo, voltando, estudando o que você já sabe, voltando para a base que você tem. Para se preparar para as provas, o Renan faz um cursinho no CASD, de segunda a sexta. Uma oportunidade tanto, já que as aulas são gratuitas. O CASD é voltado para jovens em situação de vulnerabilidade econômica. E o Cauã fala da importância desse reforço para aqueles que não poderiam pagar por um cursinho pré-vestibular. Essa iniciativa do CASD, dos alunos do ITA, é uma iniciativa que tem que crescer ainda mais em São José. Hoje a gente tem um grande número de alunos no CASD, mas muitas pessoas não conseguem entrar ainda assim. Então tem um déficit de educação que a gente precisa superar. E aqui, quando você fala assim, no final de novembro, a gente sempre faz um aulão para as últimas provas. Então, esses alunos que não têm esse acesso conseguem vir, você consegue ver o aprendizado que eles têm, o valor que eles dão a isso. O Vinícius é professor na instituição e sabe o quanto as aulas são importantes para a aprovação dos alunos. E a preparação é mesmo fundamental. Ele conta que no CASD, alunos têm acesso a materiais didáticos com conteúdos voltados para os principais vestibulares do país, incluindo o Enem. Todo o trabalho aqui é voluntário, nós temos funcionários que são pagos, mas assim, os professores, nós da diretoria, nós somos voluntários. É um curso administrado assim, o pessoal da diretoria todos são alunos do ITA, então tudo que a gente oferece para os alunos também é de graça. Todas as aulas, todos os materiais, falando um pouquinho assim, sobre o CASD mais no geral. Nós temos o CASD Veste e o CASDinho. No caso do CASD Veste, que prepara para vestibular, né? A gente tem uma parceria com o Poliedro, então a gente tem os mesmos materiais que eles usam, o Octa, a gente tem acesso a eles gratuitamente também e distribui para os nossos alunos.
E este ano, as provas do Enem vão ser realizadas nos dias 13 e 20 de novembro, sendo 2 domingos consecutivos. No primeiro dia de prova, os alunos serão avaliados nas disciplinas de Ciências Humanas e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias, além da redação. No segundo dia de prova, é a vez da matemática, códigos e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. Cada disciplina possui 45 questões. Uma dica para se dar bem é manter uma rotina de estudos, com revisões e simulados. Vale a pena praticar a redação e pegue como exemplos aquelas consideradas nota 1000 em edições anteriores. Se manter atualizado também é muito importante. E agora, nessa reta final, revise, principalmente aqueles assuntos que te trazem maior dificuldade. Esse último momento é bem importante, né, para revisão e tal, para pegar todos os conceitos que você aprendeu ao longo do ano e deixar fresco ali na memória, treinar as suas piores fraquezas. O Enem, assim, vestibulares em geral, não são uma corrida de 100 metros, eles são uma maratona que você vai construindo ali durante o ano todinho. Os vereadores Renato Santiago e Juliana Fraga, que são professores e fazem parte da Comissão de Educação da Câmara, também reforçam que a prova do Enem precisa de atenção e cuidado por parte dos alunos. E para garantir que a oportunidade de acesso e preparação para a prova chegue para todos, eles defendem que o Poder Legislativo pode firmar parcerias e propor projetos para estimular a veiculação de conteúdo educativo, além de aulas online nos veículos públicos de comunicação, incluindo a TV Câmara. A Câmara já fez esse trabalho de abrir, né, a TV Câmara para o pessoal do ITA, né, do CASD, que faz essas aulas e é disponibilizado para todos que queiram acessar. Eu acho que pode até ampliar isso, por que não? Né? Para outras faculdades, outras universidades que queiram fazer, prestar também esse trabalho, né, para os jovens, dar um tempo da sua hora para ministrar uma aula online. Nós estamos sempre atentos, né? Aprovamos recentemente a Educação 5.0, que é um projeto gigantesco na nossa cidade, que inclui atividades extracurriculares, onde nós priorizamos a educação integral, e isso favorece com que o aluno ele tenha um maior interesse, né, e consequentemente, né, tenha mais atenção e disposição para estar na escola e estudar. E, logicamente, isso lá no futuro vai trazer bons resultados. Então, é isso que São José dos Campos tem feito para incentivar e para que esses alunos tenham bons resultados no Enem. E lembra do Vinícius e do Cauã? Então preste bem atenção nos conselhos de professor e de aluno que está vivendo diariamente a pressão e ansiedade deste momento de decisões. Confie em vocês, assim, porque um ano é muita coisa, vocês se dedicaram bastante, podem ter certeza que vocês agora não são a mesma pessoa que vocês eram quando começaram a estudar, vocês evoluíram bastante, tanto academicamente quanto como pessoa. Não pode desistir. Por mais que eu me sinto muito mal, às vezes eu falo, poxa, eu poderia estar me estudando mais, poderia estar dando mais de mim, mas só de eu estar me entregando naquele momento, eu já penso, tá legal, eu consigo, eu posso fazer melhor, e vai levando um dia cada vez. E quem precisa cuidar de um filho ou parente acamado ou deficiente sabe das dificuldades, né? Muitas vezes esse cuidado impede até mesmo a busca por uma oportunidade de trabalho. Por isso, o Congresso Federal deve apreciar um projeto que garante um salário mínimo mensal ao responsável legal de uma pessoa com deficiências mais graves, né? Ou também doenças incapacitantes. A proposta ainda está em fase de tramitação, mas nós conversamos com especialistas para saber como essa proposta pode beneficiar quem passa por essa situação. Um novo projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados tem como objetivo conceder o benefício de um salário mínimo mensal ao responsável legal de uma pessoa com deficiência moderada ou grave, ou também com algum tipo de doença rara incapacitante. A ideia deste projeto é garantir maior qualidade de vida para essas famílias, que muitas vezes não possuem fonte de renda, como explica Silvia Mirtes Bernardes, presidente da APPD, a Associação das Pessoas Portadoras de Deficiência de São José dos Campos. Então, essa questão de não ter a fonte de renda, eu conheço várias famílias, né, que dependem de ONGs para poder ter o seu sustento numa cesta básica, muitas vezes numa cesta básica que falta, que não tem o alimento básico.
precisa também, muitas das vezes, ter que ficar pedindo medicações. O projeto de lei do auxílio financeiro ao responsável legal de pessoa com deficiência prevê este benefício para famílias que tenham renda familiar per capita de até meio salário mínimo mensal, com prioridade para que as mães o recebam caso a lei venha a ser aprovada. A Constituição Federal, ela traz para o Estado esse dever com o povo. Ou seja, o deficiente é responsabilidade também do Estado. Então, quando nós falamos de salário, de remuneração, nós estamos falando mais uma vez de dignidade. E uma mãe, um pai que deixe, renuncie à sua vida, não é por salário, não é por remuneração, é por amor, né? Quando nós falamos de pessoa com deficiência e todas as alternativas e possibilidades de elevação da qualidade de vida e também da dignidade da pessoa humana, dessas crianças e desses pais, são projetos positivos. Na Câmara Municipal de São José, o vereador Rafael Pascucci, membro da Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos, explica de que forma o poder público pode atuar em prol da população em situações de vulnerabilidade, trabalhando em políticas públicas que possam atender a quem mais precisa. A gente tem, uma rede de acolhimento hoje, a gente sempre se preocupa muito com o lado da saúde, mas o cidadão que tem algum tipo de deficiência, seja ela de locomoção, seja cognitiva, ou qualquer outro tipo, a gente precisa de políticas públicas e de acesso a elas para ter a vida na sua plenitude, sendo nos locais de lazer, nos pontos de esporte, e na vida em sociedade. Então acho que isso é muito importante, a gente pensar, ouvir e trazer essas políticas públicas para serem efetivas na nossa sociedade. Para a presidente da APPD, esse projeto, que agora está em análise pelas comissões da Câmara dos Deputados, processo que antecede a votação na Câmara, seria um benefício de grande auxílio para muitas famílias que muitas vezes precisam abdicar de estudos e trabalho para cuidar de uma pessoa com deficiência em casa. Então, ela tendo uma condição de vida melhor, o cuidador tendo essa condição de vida melhor, ele vai automaticamente passar para o deficiente. Ele vai ter mais como ter cuidado com essa pessoa que precisa, que necessita. Então, precisamos estar com a mente sadia, o corpo sadio, a alimentação sadia, e tudo isso gera o quê? Gera custos. Precisamos do benefício por essa questão. Então, seria, assim, maravilhoso se isso acontecesse. E como será que vai ficar o tempo na tarde de hoje e também amanhã, hein? Isso a gente confere na nossa previsão. A tarde desta quarta-feira permanece ensolarada e com presenças de nuvens, mas não deve chover. A máxima é de 28 graus, com mínima de 14. Já na quinta-feira, amanhã será de sol entre nuvens, com chances de pancada de chuva à tarde. A máxima será de 30 graus, com mínima de 15. Então é isso, esse foi o Boletim Legislativo desta quarta. Muito obrigado pela companhia. Tenham todos uma ótima tarde e até amanhã.